Todo laço e toda armadilha contra a sua vida está sendo desfeito agora em nome de Jesus. Laços e armadilhas que vieram para tentar prejudicar e tentar atrapalhar o plano de Deus na sua vida, eu dou uma ordem que retroceda agora, que perca as forças agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Antes de eu entrar aqui, eu sempre procuro uma palavra de Deus. E Deus estava falando comigo. Seja bem-vindo você que está chegando, que especial. Já já nós vamos orar. Mas Deus estava falando comigo que era para orar destruindo os laços do inimigo. E na autoridade do nome de Jesus, desde já, tudo aquilo que foi armado contra você, contra a sua casa, contra o propósito de Deus na sua vida, eu dou uma ordem agora, que seja desfeito em nome de Jesus. Que seja desfeito, destruído agora em nome de Jesus. O que o inimigo aí armou, vai ter que desarmar. Agora, tem uma outra coisa também. Tem coisas que o inimigo aproveita a fraqueza de pessoas. E tem outra coisa que é a renovação da mente que o apóstolo Paulo falou. Quando você vem para Jesus, você tem que se comprometer com a transformação da sua mente. Quem vai fazer é Deus, obviamente, mas existe um compromisso também da nossa parte. O evangelho é sobre negar a você mesmo. E não tem como você negar a você mesmo se você já decidiu o que você quer. Não tem como Jesus ser o seu Senhor se você está com seus objetivos pessoais, egoístas, e não está atento ao querer de Deus de verdade. Deus nunca vai usar uma pessoa que não está disposto a viver o querer dele. Você está ouvindo? O inimigo arma laços contra muitas pessoas e elas não percebem, né? Para que venha a impedir o crescimento espiritual. Você está entendendo? E Deus estava falando comigo aqui de laços sobre laços que estão sendo desfeitos. E esses laços vêm o quê? Esses laços vêm até para a gente sair como errado, até quando você está certo, né? Desde criança eu passava por situações assim e sempre deixava passar. Chegou algum momento ou outro que eu quis agir de forma diferente, né? Mas agora nós devemos entender aonde é a nossa luta e ficar bem focado na luta espiritual. Você está ouvindo aí? Você vai ter que ter a decisão, vai ter que ter atitude na hora certa. Também não é passividade que eu estou falando, não. Mas você deve estar atento aos laços do inimigo. Eu lembro muitas vezes que, como eu já tinha o chamado de Deus desde que nasci, né? O inimigo desconfiou. Eu recebia muita palavra desde criança. Uma das palavras que eu recebi tinha a ver com isso também. Enfim, e muitas situações aconteciam, as pessoas faziam coisa errada, e eu ia clamar por justiça e saía de errado, né? E agora Deus tem me ajudado a ver isso da maneira correta. Mas qual é a maneira correta? Você viu um vídeo que eu falei sobre sabedoria do alto aqui? A maneira correta de lidar é você tendo um relacionamento com Deus, porque Ele vai te dar sempre na hora certa a maneira certa de agir. Você está ouvindo aí? Então o que é essa oração aqui hoje? É para destruir laços do inimigo. E o inimigo às vezes é tão sutil, né? Pode ser que você que está aí fez errado mesmo. Mas o inimigo é tão sutil que às vezes ele quer fazer você sair por errado, dependendo do seu chamado. Você tem uma intimidade de verdade com Deus? Você tem um crescimento espiritual? Então, você vai precisar discernir isso daí. Por quê? Porque ele arma laços para tentar te paralisar. E quando você não sabe discernir bem, né? Não sabe discernir bem, ele toma espaço em situações, arma laço, toma espaço para impedir o que Deus tem na sua vida. Mas ele está repreendido,
destruído agora em nome de Jesus. Até se você errou, Deus vai usar isso para te fazer crescer. Mas você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer e se colocar diante do Senhor. Muitas vezes nós precisamos entender que existe um caminho certo para resolver as coisas. E se a gente ir na contramão, a gente pode não ir do jeito que Deus quer. Quando o inimigo percebe que ele não pode mais atrapalhar o que Deus tem com você, ele fica tentando barulhar, fica tentando bagunçar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem que falar aqui não. Aqui não. Você tem que se posicionar no mundo espiritual e falar aqui não, na minha vida aqui não. Você está ouvindo? Na minha casa não. Você está ouvindo? Muitas igrejas que hoje não acreditam nesse mundo espiritual, tem seus prós e contras. Então eles vão lá, começam a falar só uma palavra ali, que não movimenta nada no mundo espiritual. Não acredita nos dons, não acredita no sobrenatural de Deus. Então tá tudo bem. Não está movimentando muita coisa no mundo espiritual, deixa eles para lá, o inimigo. Agora, também não estou desmerecendo, não, é que estou falando assim que igrejas que são a continuação da igreja de Atos, que acreditam nos dons espirituais, Então as pessoas que têm os dons espirituais, às vezes passam por muita situação, porque o inimigo quer de toda forma tirar a nossa reputação. O que ele não sabe é que a gente não liga mais para coisas que o mundo liga. A gente vê as coisas diferentes e é Deus quem luta e quem trabalha por nós, não é verdade? Mas, laços aí que foram armados até para te prejudicar, sabe? Deus está quebrando agora. Você está ouvindo? Tem laços aqui. Eu só vou falar o que Deus estava me falando aqui antes de entrar. Laços estão sendo quebrados agora. Principalmente se você tem algum dom. Principalmente se você tem algo aí no mundo espiritual na sua vida. O inimigo fica de toda forma tentando fazer você não viver o plano de Deus. Você está ouvindo? E ele quer fazer você desistir. Tinha uma moça, felizmente, ela acabou nos deixando. Eu creio que ela foi até antes da hora. Porque ela acabou nos deixando. Ela tinha um dom muito bom para cantar. E essa moça, a gente conheceu ela há muitos anos atrás. E ela teve algumas desilusões, teve algumas perseguições no ministério dela, no chamado dela. E ela não aguentou a pressão. E chegou um momento que ela se entregou, eu acho, Me perdoe, Jesus, se eu não estiver falando, mas a pressão que passa é que ela se entregou. Ela começou a andar pelas ruas, tomando remédio forte, Andar pelas ruas. E nessa situação mundial, ela nos deixou. Uma pessoa de boa aparência, com um dom extraordinário, com uma unção de Deus, uma pessoa ungida de Deus, Aconteceu isso. Agora com você que está aqui não vai acontecer não. Por quê? Porque você entrou aqui na oração. E tem uma palavra sobre a sua vida. Todo laço do inimigo. Porque deixa eu explicar aqui melhor. Tem laços que o inimigo arma para você parecer errado. Agora tem laços que o inimigo arma que você realmente está errado. Quando você realmente está errado, então é o discipulado. Você precisa se arrepender e não praticar mais isso. Você está ouvindo? Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus quer trazer crescimento espiritual para pessoas que estão aqui. Deus quer trazer um crescimento espiritual para você. Deus tem um chamado para você. E o inimigo está querendo de toda forma aí te atrapalhar, te desanimar. Mas ele é destruído agora em nome de Jesus. Você está ouvindo? Eu decreto uma palavra de transformação. Ele está abrindo os olhos do seu entendimento agora. Escute bem, não existe nenhum problema em pedir perdão quando se está errado, E o pior, às vezes você nem está errado, Às vezes você nem está errado, mas às vezes por sabedoria você precisa, por amar a Deus, você precisa pedir perdão também, Então precisa discernir casos e casos. Agora, se você quer aprender mais sobre isso, eu falo aqui sobre a sabedoria de Deus. Eu creio que foi ontem que eu falei sobre isso,
Deixa eu pegar aqui. Tá falando, onde eu estou falando sobre sabedoria, que a sabedoria está diretamente ligada à revelação. Se você realmente anda com Deus, talvez isso aqui, essa parte que eu vou falar agora, não é para todos, não é para alguns aqui. Se você anda com Deus, ainda mais se você tem um chamado para o ministério é cheio de situações, né? Então o que acontece? Deus vai te comunicar antes, e Deus até em visão e sonho, ele pode revelar como você deve agir. Aí a maioria que não entende o mistério de Deus com você, acha que você está agindo errado. E quer pegar versículo isolado para falar, mas você tem que você precisa ter o seu discernimento para agir em cada situação. Você precisa pegar, se essa palavra aqui está fazendo muito sentido para você, você precisa pegar um vídeo aqui onde eu falo oração para receber sabedoria, né? Oração para receber sabedoria. Foi no dia de ontem mesmo, a oração do dia de ontem. Oração do dia para receber sabedoria. Pega essa oração, se você não pegou, vai fazer muito sentido para você se desfazer, né? E não cair mais em laços do inimigo. Ele arma de toda forma, né? Às vezes você não fez nada, a hora que você vê, tem uma situação que você está lá sem saber. Né? Mas aqui também não tem vitimismo, não tem nada disso não. Quando o inimigo está agindo assim, é que ele já está anunciando que Deus tem uma coisa tremenda, que Deus está confirmando o que tem na sua vida. Você está ouvindo aí? Aqui não tem. Aqui não tem. Você tem que estar com a mente firme em Jesus. Por quê? Porque para nós o melhor já era para o céu. Para nós o melhor já é estar com Jesus, mas ele deu uma missão para a gente cumprir aqui na terra. Você está ouvindo? E você vai cumprir aí. Você não vai sair da terra antes da hora não. Você vai cumprir tintim por tintim. Olha aí. Você vai cumprir tudo que Deus tem com você nessa terra. Então deixa Deus te moldar enquanto há tempo. Porque quem não é moldado por Deus, não recebe as grandes revelações de Deus, não. Não recebe unção de Deus, né? Se for para ter situações contra nós, é melhor que tenham que inventar para tentar prejudicar. Porque de verdade não vai ter. Você está ouvindo aí? Então Deus está desfazendo um laço. E tem um tempo de bênção. Tem um tempo de transformação. Tem um novo tempo de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Antes de eu entrar aqui, Deus estava falando comigo sobre quebrar os laços do inimigo. É por isso que eu estou dando essa palavra aqui. Tá? Deus está quebrando os laços. Então fica atento aí. Tem sonhos aqui que se eu contar, não dá para contar agora. Mas Deus comunica conosco em sonhos. Você sabia disso aí? Claramente. Claramente. Se houver necessidade. E se você tiver estrutura também para ele mostrar. Né? Se você não tiver estrutura, ele não vai mostrar. E eu quero aqui cancelar todo sonho e toda visão que você teve que não é de Deus. E você acha que é de Deus. Está cancelado agora em nome de Jesus. Você está ouvindo? Valorize o seu tempo em silêncio diante de Deus. Clama pela graça, pelo favor de Deus. Eu cancelo agora todo o mal que o inimigo armou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, para tentar também parar o chamado de Deus na sua vida. Não vai. Você está ouvindo? Aquilo que você errou, aquilo que você fez que não deveria fazer, Deus vai usar para te fazer crescer. Eu tenho falado isso aqui já há algum tempo. Aquilo que o inimigo armou para te prejudicar, Deus vai usar para te abençoar. Mas o que ele quer? Ele quer discipulado. Começa a pensar como Deus pensa. Em todas as suas atitudes, você precisa verificar se você está agindo de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2 também. Olha aqui. Tem uma bênção muito grande. Tem uma bênção muito especial na vida de alguém aqui. Tem algo extraordinário, melhor, na vida de alguém que está aqui. E Deus te trouxe aqui para livramento. Não se amoldem. Gente, tem tanto testemunho chegando aqui das orações. E o nome de Jesus está sendo glorificado. E vai continuar. Por quê? Porque é Deus que está fazendo. Você está ouvindo? Olha o que fala aqui. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A forma de pensar do mundo é uma forma egoísta, é uma forma diferente da forma de agir e de pensar de Deus. E aqui também a Bíblia fala sobre a importância de vigiar e orar, né? Jesus falou: vigiai e orai para que não venham cair em tentação. Então, se alguém não vigia e não ora, eventualmente, talvez posso dizer fatalmente, uma hora pode dar ruim. O que você está ouvindo? Você está ouvindo isso aqui que Deus está falando com você? Então é vigiar e orar. Vigia também os pensamentos que vêm na sua mente, os sentimentos que você sente. Fala: Deus, eu não quero sentir isso. Está repreendido esse sentimento em nome de Jesus. Você está ouvindo? Vigia aí os desejos do seu coração, né? Vigia os desejos do seu coração, porque o que tem que prevalecer é o propósito do Senhor, é a vontade de Deus na sua vida. Em tudo procure saber qual é a vontade do Senhor, né? Foi isso que Paulo falou aos Colossenses no capítulo 1. Então a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, né? O mundo, se tem alguém, por exemplo, numa empresa, cada um tem ali seu objetivo e se estão ajudando um ao outro é só por também interesse próprio muitas vezes, né? Mas você vai ser diferente. Você vai falar assim: não, eu quero manifestar o caráter de Cristo aqui aonde eu estou. Você está ouvindo? Você vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Você vai ajudar quando pode ajudar, mas nunca vai procurar, nunca vai prejudicar ninguém, né? Ah, mas às vezes as pessoas me prejudicam. Deixa eles para. Se quer prejudicar, que vai prejudicar para lá, né? Você também não pode ficar deixando toda hora as pessoas fazer coisa contra você, mas isso você não controla. Você precisa ficar diante de Deus. E se alguém quer fazer, você é filho de Deus. Mexeu com você, mexeu com ele. Você está ouvindo? E Deus é um Deus que sabe agir. E eu sempre falo aqui que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Como que Deus age com justiça? Transformando os envolvidos. Você está ouvindo? Para um, ele dá a capacidade de andar no amor de Deus, não revidar. E para outro, ele começa a transformar o coração, transformar as atitudes. Ah, não vem me falar que é crente? Pode falar em língua estranha. Pode rodopiar. Pode fazer o que for, né? Mas eu falei aqui também sobre a importância das amizades hoje, né? Na verdade, Deus falou comigo antes de eu entrar falando: as más companhias corrompem os bons costumes, né? É uma oração também do dia de hoje, essa que é bom você pegar. Agora, pode ter toda uma aparência, sabe, de pessoa espiritual, mas se fala mal do outro para você, sabe, se tem uma conversa negativa, se te põe para baixo, sabe, tem que começar a repensar, né? A Bíblia mesmo fala isso lá em Provérbios: tomar cuidado com pessoas que estão sempre iradas, né? Nós temos que ter a firmeza. Se hoje em dia a gente não tiver firmeza, no mundo que a gente está vivendo hoje, não vai dar. Você não vai ter firmeza nem para ter firmeza para falar: não, vou fazer a vontade de Deus. Não, isso aí não dá nada não, vou fazer a vontade de Deus. E também a firmeza para pessoas não ficar todo o tempo querendo dominar a sua vida. Não. Tem um domínio próprio que é interno, e tem também uma firmeza que Deus quer que você tenha. Você está ouvindo? Deus nunca criou um homem para dominar sobre outro homem. Deus criou o homem para dominar sobre os animais, sobre a natureza, né? Sobre muitas coisas, mas não sobre outro homem. Deus chamou o homem para honrar uns aos outros. Quando uma pessoa merece ser honrada? Primeiro, ela deve ser honrada em primeiro lugar só por ser uma pessoa humana, né? E agora, em outros casos, tem pessoas que querem ser honradas por nós de uma forma, né? Que tem formas que é só Deus que pode fazer, e tem formas também que tudo tem um tempo, sabe assim? E outra, também tem que comer 1 quilo de sal com você para ganhar sua confiança. Você não pode sair confiando em qualquer um assim do nada, não.
Agora, ao mesmo tempo, existe muita gente boa na terra. Deus está falando com você que está aí. Tem alguém que Deus está falando aí. Você está ouvindo aí? Então, confiança não é do dia para a noite. Você está ouvindo? E Deus sempre põe pessoas boas no nosso caminho e começa a abrir os seus olhos espirituais que já tem muita gente boa na sua vida. Você está ouvindo? O plano é de quem? É de Deus. O propósito é o que? É de Deus. A sua vida é de quem? É de Deus, não é? Então peça a ajuda de Deus, que Deus vai te dar a sabedoria necessária, vai te dar a revelação necessária para você ficar livre de laços que vieram para te enfraquecer, para te desencorajar, para pôr uma depressão em você. Você tem que falar que não. Depressão não te aceita, sai em nome de Jesus. Ah, mas a depressão é física, são sintomas físicos. O sintoma físico sai também em nome de Jesus. Ah, mas precisa fazer terapia. Não sou contra, faz a terapia lá. Mas repreende todo o mal em nome de Jesus. Já trata no espírito, na alma e no corpo. Eu já falo isso aqui de espírito, alma e corpo há muito tempo. Né? Na verdade, 4 meses que nós estamos aqui, mas os vídeos lá antigos de 2021 já falava sobre isso. Né? Muitas vezes eu fui fazer alguns cursos em alguns lugares, 90% das coisas é que eu já vinha estudando, que Deus já vinha me despertando para estudar, né? E muita gente hoje fala espírito, alma e corpo, mas é realmente isso, está certo. Jesus fala assim, o apóstolo Paulo falou assim, nós estamos sendo aperfeiçoados no espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Deus está fazendo aí por você hoje? Está quebrando todo o laço do inimigo. Todo o laço do inimigo para impedir o seu crescimento espiritual. Então, a partir de hoje, fala, Deus, eu não quero mais a minha vontade, andar pelos meus próprios instintos, pelas minhas próprias impulsos, não. Quero ser guiado pelo teu Espírito. Existe um dom que Deus está dando aqui para alguém agora. Um fruto que Deus está fazendo aparecer. Um fruto que Deus... existe um fruto que Deus está fazendo aparecer e se desenvolver dentro de você. Que fruto é esse? Domínio próprio. Você está ouvindo aí? Domínio próprio. Jesus sabia dominar tão bem ele tinha um autodomínio tão grande, Jesus, que quando ele era afrontado, né, ele não perdia a majestade e a firmeza. Eu falei para vocês daqui do cedro do Líbano, naquela revelação. Jesus não perdia a majestade e a firmeza e continuava em frente cumprindo o propósito dele, né? Mas Jesus também tinha tanto domínio próprio que quando estava fazendo comércio no templo, ele virou a mesa, jogou tudo, né? Jogou tudo lá, virou a mesa e falou, aqui não, na casa do meu pai aqui não. Então esse domínio próprio, você precisa saber a hora certa e a forma de agir. Você está ouvindo? Você está ouvindo? O que é a base da inteligência emocional? Mansidão e domínio próprio. Então as pessoas hoje querem um ensinamento que tira Jesus. Eles só querem a parte boa de Jesus. Você não é assim não, você é diferente. Você quer Jesus em primeiro lugar. Então você vai ter o benefício da revelação. Você vai ter o benefício de saber que Ele está com você. De que Ele é bom. E de que não aqui nesse mundo, não só aqui nesse mundo você está salvo. Aqui nesse mundo você também está salvo. Até um aparente mal vai contribuir para o seu bem. Mas, sobretudo, você sabe que na eternidade também você tem vida eterna com Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? E o mesmo Deus que te salva em cada situação aqui é o mesmo Deus que te salva para a eternidade. Ah, mas qual que eu quero? Não, eu quero o que Deus quer para mim. Você está ouvindo? Eu quero o que Deus quer para mim. Você quer o que Deus quer para você? Porque tem gente que queria, não, o que vale é minha salvação, né? Você precisa falar de salvação, né? Mas eu estou falando de salvação aqui todo dia, né? Você sabe. O que é a salvação? A salvação é o plano que Jesus veio restaurar. Jesus veio para restaurar todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. Mesmo que aqui nesse mundo não vai ser tudo restaurado plenamente, mas o reino de Deus começa a ser estabelecido agora. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Jesus orou assim, que seja feita assim na terra, como é no céu.
Você está ouvindo? Então é da vontade de Deus te livrar de problema aqui na terra. É da vontade de Deus quebrar laço do inimigo. É da vontade de Deus tocar nas suas emoções, curar você, te libertar, te prosperar, te proteger. Você está ouvindo? Por quê? Porque Deus tem algo especial com a família, com a sua casa. E Deus também tem uma missão na sua vida que vai demandar sobre isso. Agora, tem um detalhe aqui que eu vou falar. Nos últimos tempos, nós vamos precisar cada vez mais acreditar nos milagres. Porque se as coisas mudarem, para pensar aí. Você vai entender que eu vou falar aqui. Se as coisas mudarem, você vai precisar aprender a depender totalmente de Deus. Você está ouvindo? Pois é. Que o Senhor nos ajude a depender totalmente dele desde já. E todo laço do inimigo que veio para gerar confusão dentro da sua casa, da sua família, Deus está desfazendo agora. Tudo aquilo que veio para tentar paralisar você, Deus está quebrando agora, Deus está desfazendo agora. E Ele está te pondo em movimento. Você pode dizer amém? Seu movimento vai se tornar ainda maior agora. Por quê? Porque tem alguns aqui, não é para todos, tem alguns aqui, que já há muito tempo tem sido injustiçado. Tem alguns aqui que há muito tempo o inimigo arma várias situações, usa fraqueza de pessoas, arma várias situações para tentar te paralisar, para tentar te ofuscar, mas não tem como. Não tem como. Por quê? Porque o plano é de Deus. E Deus já deu uma ordem nas regiões celestiais. Em você não pode tocar. Em você não pode paralisar. Então não deixa, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não deixa a sua mente ficar falando coisa errada aí não. Até aquilo que o inimigo usa para te prejudicar, Deus está te usando para te abençoar, para acelerar o que Ele tem na sua vida. Você está ouvindo aí? Eu declaro cura divina, eu declaro libertação, eu declaro que Deus está tocando na imunidade de alguém aqui. Olha aí, Deus está tocando na sua imunidade. Deus está tocando na sua imunidade. Você que pegou essa gripe aí do nada, né? Meu irmão. Não estou falando por causa de nada de mim não, gente. Estou falando porque Deus está quebrando o laço de gente aqui. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Deus está falando com alguém aí. Eu sei que Deus que fala na minha boca. Deus está tocando aí. Você que há 2 dias atrás pegou uma gripe aí, né? Pois é, Deus está tocando na sua imunidade agora. E todo o laço do inimigo é quebrado agora em nome de Jesus. Então cuida da sua mente. Olha para a palavra de Deus. Começa a ler os Salmos. Começa a ler o livro de Salmos. Pausadamente. Lê 2, 3 capítulos por dia pausadamente. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Sabe? Porque tem gente aqui que tem sido fiel. Tem gente aqui que tem buscado ao Senhor. E o inimigo está armando laço querendo te paralisar. Ele está repreendido, destruído agora em nome de Jesus. Essa oração está coberta com o sangue de Jesus de ponta a ponta agora, em nome de Jesus. Gente, esse é o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Olha lá, você pode comprar pelo prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. É enviado para todo o Brasil com frete grátis. Qual que é o preço? O valor é muito grande, mas o preço é só R$27, tá? Mais nada, e você vai ajudar aqui na nossa missão. Se Deus está falando com você, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Nós preparamos uma estrutura melhor para a gente gravar os cursos sobre dons espirituais. Então, se Deus vai falar com você, só se Deus falar com você, você envia uma oferta e participa dessa missão celestial. E o reino de Deus está sendo a cada dia acrescentado, tá bom? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu oro agora por cada um que está aqui. Nós repreendemos agora e te agradecemos. Repreendemos todo o mal e te agradecemos porque o Senhor é um Deus que faz. Destrua agora o laço do passarinheiro, nos dá sabedoria, coloca tudo no lugar, desfaça agora todo o emaranhado de Satanás e nos faça avançar para dentro do que o Senhor tem para nós. O Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que capacita, um Deus que flui amor através de nós.
Obrigado pelo seu perdão operando na nossa vida e também através da nossa vida. Nós te louvamos agora, te rendemos graças, te glorificamos e reconhecemos a tua boa mão nos sustentando, nos guardando, em nome de Jesus. Gente, assim que terminar as lives, deixa também o seu comentário, tá? Eu sei que vocês já participam aqui no chat, mas deixa o seu comentário, que também é muito importante, tá? Envia também das outras orações seus testemunhos, tá? E glorifica o nome de Jesus, tá bom? Nós estaremos de volta, então, 23h59. Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Seja membro aqui do canal, vai ser liberado o curso de dons espirituais, o poder do evangelho, e também tem outras 3 formas de você investir aqui na nossa missão. Então fica tu atento e não fica de fora desse mover, tá bom? Nós estaremos de volta na oração da madrugada, sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Deus quebrou um laço. Enquanto você ouvir aqui, Deus quebrou um laço contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Desfruta da paz de Deus. Aonde chegar essa oração, tem graça, tem uma unção que quebra todo jugo, tem um favor de Deus operando sobre você. Até o nosso próximo encontro, até lá!